Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dani Nunes, assessora de clientes alto padrão. Hoje eu assessoro empresários e infoprodutores que deram sucesso nos seus negócios online e hoje são grandes influentes, né? Grandes influencers aí da internet. E eu tenho o trabalho de ser braço direito dessas pessoas, não só fazendo o lado comercial, mas também a operacionalização e estratégia do lado profissional, equilibrando com a parte pessoal. Pensa que isso dá um trabalho? Dá. Mas é uma satisfação para mim fornecer e vender qualidade de vida. Quem olha meu trabalho como um braço direito, como uma pessoa que faz parte do negócio, da estratégia, e que eu consiga entender, né, qual é o business dessa pessoa, eu consigo trazer, além de maior receita, porque eu também lido com a parte comercial, mas também qualidade de vida, qualidade de tempo. E isso não tem preço, é a minha maior satisfação profissional. Mas hoje, aqui no vídeo, eu sei que você clicou aqui para saber como eu conquistei o meu primeiro cliente alto padrão. E eu vou contar para vocês aqui todos os passos que eu fiz, que a partir desse eu só repliquei e venho aumentando a minha carteira de clientes, que vale milhões. Primeiramente, é muito importante eu dizer para vocês que quando eu comecei na assistência virtual, eu comecei a ficar inquieta em só executar. Ah, Dani, você tem isso e isso para executar, o prazo é esse. E aquilo começou a me dar um embrulho no estômago, porque aquela execução nem sempre estava de acordo com o que eu acreditava que daria certo para aquele business. E eu falei, cara, eu preciso falar para essa pessoa que o melhor caminho não é esse que ela tá pedindo para eu executar, e sim esse. Então, conforme algumas experiências, alguns cursos que eu já fiz, eu acredito que possamos fazer diferente. E foi no meu primeiro posicionamento dessa forma que eu notei que o mapa de estratégia dessa cliente a gente mudou, né, e que deu certo. E eu comecei a perceber que, além da execução, eu poderia sim estar como braço direito, como administradora desse negócio, junto com o meu cliente alto padrão. E comecei a perceber que hoje o nicho de alto padrão está carente dessas pessoas, carente de pessoas de confiança, que eles podem realmente confiar para entregar a estratégia do seu negócio e fazer com que essa pessoa, no caso eu, operacionalize aquelas ideias que às vezes ficam na gaveta, ficam somente no papel, porque o empresário ou a empresária estão por aqui de tarefas, estão lotados de coisas para fazer. E aí eu comecei a me dar conta, né, que esse nicho de alto padrão estava carente disso, só que ao mesmo tempo estava muito longe de mim, né? Tipo, meu Deus, como é que eu vou atingir aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores? Como que eu vou chegar até a pessoa que tem 500 mil de seguidores? Será que ela vai me ouvir? E foi nisso que eu comecei uma grande pesquisa, né, de pessoas nesse nicho de mercado, que eu gostava do conteúdo, porque isso é essencial, tá? Você tem que ter sintonia com o que a pessoa fala. E eu comecei a perceber o quanto eu poderia agregar, não só para o negócio, não só para o business, não só para a receita, mas também para a qualidade de vida dessa pessoa. Pensa que essas pessoas trabalham muito e que nem sempre eles têm uma pessoa que podem contar, né? E que pode ser braço direito deles. Então, a minha primeira coisa foi fazer uma pesquisa de pessoas que me conectava dessa forma. E essa conexão toda foi indo nas redes sociais, no meu caso foi LinkedIn, Instagram, e comecei a acompanhar essas pessoas nessas redes sociais. Foram aí uma semana, duas, onde eu participei de lives, onde eu comentei, onde eu comecei a me entregar para o conteúdo deles mesmo, porque são conteúdos relevantes também para minha vida pessoal. E eu comecei a perceber, então, que eu realmente queria trabalhar com aquela pessoa. E nisso, eu comecei a escrever alguns pontos importantes que eu, como assessora, poderia agregar naquele negócio e na vida daquela pessoa. Acompanhando os stories, dá pra gente conhecer bastante a pessoa, né? Quais são os seus desafios, se ela realmente transmite a sua essência, se ela é verdadeira, o que poderia melhorar. E tudo isso eu comecei a listar, né?
E aí eu fiz uma lista, né, de 10 infoprodutores, foquei naqueles infoprodutores que estavam mais próximos de mim, ou seja, na minha cidade, e comecei a estudar o nicho daquela infoprodutora, daquela grande empresária que eu atendo até hoje, no caso. A minha primeira abordagem foi pelo direct, né, onde eu me apresentei, a gente já tinha se vistos em alguns eventos e em alguns momentos antes, e me apresentei, né, a gente já tinha falado com ela pessoalmente, e aí eu falei, olha, será que tem como a gente conversar sobre o assunto, né, eu acho que eu tenho muito que agregar ao teu negócio e a gente pode sim ser felizes profissionalmente juntas. E ela falou, pode sim, só que assim, eu tô meio corrida, eu vou viajar e a gente pode marcar pra depois da minha viagem. Ok, depois da viagem dela, daria quase 2 meses depois, por causa da agenda apertada, depois vinha a viagem que seria longa e depois 2 meses depois. Eu tive 2 meses para eu estudar o nicho dela, estudar as dores dela como empresária, como infoprodutora, para eu me encontrar com ela e apresentar a minha assessoria, apresentar as minhas coisas que eu poderia agregar, né, aos meus serviços na vida dela. E eu apresentei a assessoria pessoal, porque é uma mãe de 2 filhos, eu acredito que ela quer sim essa qualidade de tempo, essa qualidade de vida. A assessoria profissional, que também precisaria de uma assessoria comercial, enfim, precisaria criar processos. Tudo isso foi para crescimento da empresa, expansão, e tudo isso foi falado em reunião, porque eu tive essa preparação de 2 meses. Nota-se aqui que uma prospecção, a minha primeira prospecção alto padrão, ela levou tempo para acontecer, porque eu conheci muito bem a minha cliente. E naquela época eu tinha as minhas inseguranças. Então hoje eu sei exatamente o que eu não faria mais e eu sei exatamente o que eu acertei, né? E como eu fui replicando isso nos meus outros 18 clientes alto padrão, que hoje eu estou com 11, e conseguindo reverter em venda e conseguindo aumentar cada vez mais a minha carteira de clientes para esse nicho de mercado. Então, por que hoje eu decidi abrir esse canal e decidi também abrir outros canais para outras AVs e assessoras entrarem nesse ramo de alto padrão? Existe um mercado imenso, gente, imenso esperando por vocês. Pensa que eu atendo 11. Quantos empresários de alto padrão existem no Brasil hoje? Existem no mundo, né? Então, mais empresários precisam de mais assessoras competentes. E que se posicionem como alto padrão. Segundo, porque eu preciso compartilhar com vocês os meus erros. Porque foi por meio deles que eu fui lapidando o meu método de prospecção para clientes de alto padrão. E comecei a perceber que quando eu era assistente virtual, eu cheguei a atender 30 clientes, um ticket médio de 500, 600 reais, sendo que eu poderia atender 11 clientes com um ticket médio de 3.500 a 5.000 reais. Então, por que eu ia gastar o meu tempo com 30 pessoas se eu posso atender e ser útil para 11 pessoas e aumentar o meu ticket médio, obviamente aumentando a minha qualidade de serviço? Então, por tudo isso, eu tomei a coragem de abrir os canais para essas assessoras, futuras assessoras, e compartilhar, né, esses medos, essas inseguranças, todas que eu tive, e fui lapidando um método de prospecção que hoje dá certo. Então, essa minha primeira cliente, depois, ela não me deu a resposta na primeira reunião. Então, eu estudei ela durante 1 mês e meio, abordei ela pelo direct, somente dizendo que eu era assessora de alto padrão e eu acreditava que eu poderia agregar no dia a dia dela. Ela me recebeu 2 meses depois, a gente fez a reunião, eu apresentei meu serviço, 2 semanas depois ela me deu o aceite e aí a gente começou o serviço. Então, e estamos até hoje. Foi a minha primeira prospecção de alto padrão, né? Que foi um ticket médio que começou com 13.500 e já está entre 4.200, 4.800 por mês com uma cliente. Foi
estudando, foi conhecendo aquela cliente, foi vendo se eu gostava daquele nicho de mercado, porque a partir do momento que você é assessora de uma pessoa que fala de um determinado assunto, aquele determinado assunto vai estar inserido no seu dia a dia de trabalho. Agora, se você não gosta daquele assunto, não faz sentido você assessorar essa pessoa. Então, além de todo o profissionalismo, além de todo o método, além de tudo que a gente oferece como assessora de alto padrão, precisa existir sintonia. Precisa existir algo que é comunicação assertiva. Eu já errei muito nisso, gente. Já, na minha experiência, porque ninguém faz o que eu faço. Então, eu fui aprendendo com os erros e falhas e acertos, e até hoje eu tenho algumas falhas e vou corrigindo. E como pioneira, né, nesse sentido de assessora de alto padrão, que eu atendo as 3 frentes, que é a profissional, a comercial e a pessoal, eu vou lapidando cada vez mais o meu método para passar aqui para vocês com todo amor e carinho e fazer com que vocês tenham a consciência que existe um mercado rico, né? Um mercado que valoriza o teu trabalho e que você se preparando para entrar nele, com certeza você vai conseguir ser uma assessora de alto padrão. Então, esse vídeo aqui foi para contar como que eu conquistei a minha primeira cliente. Hoje ela está comigo ainda, né? De alto padrão, ela me abriu muitas portas. Hoje, obviamente, eu já consigo ter uma taxa de fechamento em menor prazo. A prospecção gira em torno de 30 dias ao todo até o fechamento. Sendo que com a minha primeira, eu demorei cerca de 4 meses para fechar, né? Também em questões de agenda dela, que ela me atendeu também só após a viagem dela, que na época tinha, né? Então, assim, que fica aqui registrado nesse vídeo que nada é num estralar de dedos, né? Nem agora, com esse método que eu tenho de prospecção, nem agora que eu tenho muito mais bagagem, né, que eu já tenho muito mais experiência, eu consigo fechar um cliente alto padrão amanhã, se eu prospectar ali hoje, né? Pensa que é um alto ticket, pensa que essa pessoa tem que ter uma sintonia com você, e eu acho que o mais importante é você ter sintonia com essa pessoa e com que a pessoa realmente trabalha. Porque se você vai assessorar ela, o mínimo de conhecimento que você vai ter que ter é do que ele trabalha ou ela trabalha. Qual é o assunto que ele aborda na internet? Se não for infoprodutor, qual é a especialidade da medicina que ela trabalha? Enfim, tem vários nichos dentro do alto padrão. Falei 2 aqui, que seria medicina e infoprodutores, mas existem milhares que você pode se inserir, você pode estudar e ter maior conhecimento. Bom, espero que esse vídeo tenha tocado aí no seu coraçãozinho e te inspirado de alguma forma, né? De como você pode atingir e conquistar o seu primeiro cliente alto padrão, seguindo esses passos de pesquisa, adquirir conhecimento, mesmo com frio na barriga, chamar lá, marcar uma reunião, fazer uma apresentação. Tudo isso faz com que você passe confiança. E esse nicho de alto padrão, ele deseja estar com pessoas que realmente ele confie, né? Porque nesse meio existem muitas coisas ruins também, de pessoas que se aproveitam, né? De várias coisas. Então, eu acho que essa sintonia, a confiança, a conexão, você saber o que realmente você vai agregar na vida dessa pessoa é o que faz muita diferença. Obrigada por estar aqui mais uma vez e até a próxima!